Vamos abrir a Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ainda de pé, para a leitura dos versos 30 e 31. Nós estamos expondo o Evangelho de João nesses cultos. Contudo, durante o mês de janeiro, nós não o faremos em razão das férias, de muita gente viajando fora do Rio de Janeiro, e retornaremos essas exposições sobre o Evangelho de João no mês de fevereiro, tá bom? Então, hoje vamos para 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Todos acharam? Então, vamos ficar de pé, todos em pé. Diz assim a Bíblia: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Pai Santo, nós rogamos a assistência do Teu Espírito nessa manhã, que haja demonstração de espírito e de poder, que o Senhor não leve em consideração os nossos pecados, e que, segundo sua graça, a igreja seja objeto, nessa manhã, de uma grande, inconfundível, inequívoca manifestação do Teu Espírito, que haja muito espírito de sabedoria entre nós, dando-nos um entendimento incomum da Tua palavra. É o que pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Pode ficar sentados. Se você é cristão, você acabou de ler a principal definição da sua identidade. Sois de Deus, como diz o apóstolo Paulo no versículo 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus. Nós somos muita coisa. Temos nossas preferências futebolísticas, nossas preferências político-partidárias, político-ideológicas, temos as nossas diferenças pessoais quanto à música, quanto à arte, quanto à cultura, quanto, enfim, a vida como um todo, mas aqui está o principal elemento da nossa identidade, se somos cristãos. Se perguntarem a um verdadeiro cristão, de posse do entendimento da verdade, ele vai dizer: esse aqui é o principal elemento da minha identidade, fator fundamental da construção da minha personalidade, esse é o fundamento do meu ego. Eu pertenço a Deus e não consigo viver de uma outra maneira. Eu estou conectado a Ele. Ele é o meu maior tesouro, Ele é a minha alegria, Ele é a minha paz, Ele é a minha esperança, Ele é aquele que me cura do fastio que o contato com o universo causa no meu espírito, porque por algum motivo, e a Bíblia explica qual com muita clareza, o fato de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, apesar de sermos pequenos como somos, fomos criados de uma tal maneira que nem o universo é capaz de nos satisfazer. Nós precisamos de um ser que seja pessoal, infinito em beleza, eterno, imutável, doce, amável, leal, misericordioso, que se constitua, portanto, no arrimo da nossa alegria, no objeto do nosso louvor, na razão de ser das nossas vidas. Então, aqui está o apóstolo Paulo se dirigindo àquela comunidade de gente muito pobre. Vós sois dele, sois de Deus em Cristo Jesus. Então, é uma relação que nós mantemos com Deus através de Cristo. Através de Cristo, nós pertencemos ao Criador. Através de Cristo, nós nos relacionamos com o Criador. Então, é muito importante que isso seja frisado. Não somos apenas pessoas de alma religiosa que se relacionam com Deus.
Na verdade, nós não nos relacionamos com Deus. Através do Evangelho, nós nos relacionamos com o Pai. Essa é a grande mudança que o Senhor Jesus veio operar na história da humanidade, no que diz respeito à relação dos seres humanos com seu Criador. O Senhor Jesus, por incrível que pareça, eu vou falar uma heresia, e muitos podem até se sentir inclinados a me taxarem definitivamente como um grande herege, mas o Senhor Jesus retira a palavra Deus, em seu lugar põe a palavra Pai. Nós não nos relacionamos com Deus, nós nos relacionamos com o Pai, que é Deus Todo-Poderoso, eterno, infinito em santidade, amor, sabedoria e poder. Então essa é a grande definição sobre as nossas vidas. Vós sois dele em Cristo Jesus. Essa é a grande bênção que Jesus veio realizar em seu e em meu favor, nos conectar ao Criador. Mas para que isso acontecesse, era necessário que ele compartilhasse de suas riquezas conosco, e nos dando aquilo que se constitui em condição indispensável para que nós pudéssemos manter essa relação com o Deus Pai. Observe, portanto, que quando o texto diz, vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus, o apóstolo Paulo está chamando o Senhor Jesus de presente de Deus a nós, o qual se tornou da parte de Deus ampla provisão para as principais necessidades do homem, para todas as necessidades do espírito humano. Que necessidades são essas? Olha o que diz o apóstolo Paulo nesse verso 30, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Aqui nos deparamos com 4 grandes necessidades humanas. É bem verdade que nós não vamos tomar conhecimento dessas necessidades lendo filosofia. Nós não vamos tomar conhecimento dessa necessidade frequentando alguns templos, até mesmo do nosso país. Nós tomamos conhecimento dessas necessidades quando lemos a Bíblia. A Bíblia tem essa característica, e os pastores muitas vezes, por não perceberem este fato, eles deixam o púlpito ser pautado pelo mercado religioso, de maneira que o pastor é preocupado em trazer uma mensagem que se adapte às demandas do mercado, muitas vezes ele dilui o conteúdo do Evangelho, e deixando também com isso que o Evangelho leve o homem a se preocupar com aquilo que não o preocupa. E nós não nos preocupamos com essas 4 bênçãos que o Senhor Jesus tem interesse em derramar sobre a vida dos homens: sabedoria, justiça, santificação e redenção. Não há ninguém mais miserável do que aquele que se encontra privado dessas 4 coisas. Primeiro, nós precisamos de sofia, nós precisamos de sabedoria, nós precisamos da boa filosofia, daquela que nos habilita a saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Aquela que nos auxilia a saber quem é Deus e como nós podemos nos reconciliar com Ele. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que Jesus é a nossa sabedoria, que nele nós encontramos o que não pode ser encontrado em Sócrates, Platão, em Aristóteles, em que você não vai e também encontrar em Nietzsche, em Schopenhauer, Derrida ou Foucault. Jesus Cristo lida com temas que não foram da preocupação desses homens. A filosofia de Cristo tem como objetivo levar o homem à visão beatífica,
a contemplar a beleza de Deus e, a partir desta contemplação, levar o homem a fixar os seus afetos no Criador e a Ele servir em espontaneidade de espírito. E o apóstolo Paulo, num capítulo que ele vem batendo tanto na filosofia grega, chega no verso 30, diz: mas de forma alguma é a intenção do Evangelho levar o homem a parar de pensar. O que o Evangelho tem a dizer é que as grandes respostas para as questões da vida não são encontradas em Atenas, são encontradas em Jerusalém. Não são encontradas nos clássicos gregos, são encontradas no Evangelho. Não são encontradas em Sócrates, Platão e Aristóteles, mas em Paulo, Pedro e João. Isso que o Evangelho tem a dizer. Então, Jesus é a nossa sabedoria, porque Jesus revela a face amável de Deus. Jesus nos ajuda a entender qual é a natureza dos nossos conflitos, sejam eles sociais, sejam eles pessoais. Jesus nos permite ter contato com a verdadeira epistemologia, com a verdadeira ciência do conhecimento, que parte do pressuposto de que você jamais conhecerá a verdade, enquanto esta busca pela verdade, ou suposta busca pelo conhecimento, for condicionada pelos seus interesses pessoais, por um coração carente de ser libertado do pecado, do egoísmo, do interesse próximo, do desejo de domesticar Deus e de tornar Deus, um ser tão somente interessado na felicidade temporal do homem, e não naquele tipo de felicidade que é o foco das ambições dos anjos, dos querubins e dos arcanjos. Cristo é a nossa sabedoria. Em conexão a isso, o apóstolo Paulo diz também que Cristo é a nossa justiça. Nós precisamos de sabedoria. Não há mínima, não há o que se duvidar quanto a esse fato. Nós precisamos conhecer a verdade, nós precisamos crer que é possível conhecer a verdade, nós precisamos saber como conhecer a verdade, nós precisamos saber quem é a verdade, onde está a verdade, o que significa ter um encontro com a verdade e se deixar dominar pela verdade. No Evangelho, Cristo trata claramente de todas essas questões, de maneira que nós podemos falar, num certo sentido, de uma filosofia cristã, num amor pela sabedoria que nós encontramos dentro do Evangelho, mas é uma sabedoria diferente, é uma sabedoria que conduz ao louvor, às ações de graças, ao encanto, é a sabedoria que leva o homem a viver para fazer Deus sorrir. Mas nós precisamos também de justiça, nós precisamos de viver à altura da vontade divina revelada na sua palavra. Nós precisamos de retidão, nós precisamos passar pelo exame da lei, a fim de que Deus nos considere justos e, consequentemente, possamos ter comunhão com Ele. A lei pede duas coisas do homem, ambas razoáveis: amor a Deus e amor ao próximo. Só isso. E a Bíblia diz que se você amar a Deus e ao próximo, você será considerado justo por Deus. Você estará vivendo a vida que Deus vive.
você herdará a vida eterna. A lei promete a vida eterna. E a lei promete a vida eterna para os que amam. E quem são os que amam? Em primeiro lugar, são aqueles que, por terem tornado o Criador o maior amor de suas vidas, não querem nem a prosperidade, nem a pobreza. Não querem nem a saúde, nem a doença. Não querem nem a vida, nem a morte. Não querem nem a fama, nem o anonimato. Querem a Deus. Como o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard disse numa certa ocasião, que um coração puro, sobre o qual o Senhor Jesus fala no Sermão da Montanha, é um coração que só tem um desejo, é um coração que não é dividido, é um coração que só quer a glória de Deus. Isso é amor. Isso que a lei pede de você. A lei pede de você um racional muito obrigado para todas as circunstâncias da vida, desde que nelas você identifique a glória de Deus, seu santo nome sendo glorificado, e essas mesmas circunstâncias sendo usadas por Ele para que você dele se aproxime. A lei pede mais. A lei diz que o verdadeiro amor, ele se manifesta quando você entrega o seu Isaac a Deus. Quando você toma o bem que mais ama e que Deus está reivindicando, e aí Ele entrega. E porque você ama Deus, você ama tudo que Ele ama. E Ele é revelado na Bíblia como um Deus que ama profundamente os seres humanos. E por isso você ama os seres humanos. E o que a lei fala sobre amor pelos seres humanos? A lei nos ensina que nós estaremos amando os seres humanos quando formos encontrados, tratando a todos com dignidade e respeito, de maneira que aquele que cruzar o nosso caminho, volte para casa se sentindo honrado, tratado com dignidade, passando assim a ter uma ideia mais profunda do amor que Deus tem pela sua vida. Isso é amor. Amor é você abrir mão até mesmo do que vai lhe fazer falta, a fim de viabilizar a vida daquele a quem Deus ama. Amor é caminhar a segunda milha, é largar a capa, é sofrer o dano, é dar o outro lado da face. Amor é interceder pelos inimigos, saciar a fome deles, cobri-los quando forem encontrados nus. É isso que a lei pede. É razoável e é justamente aquilo que eu e você cobramos de todos aqueles com os quais nós nos relacionamos. É interessante, a lei pede o que é razoável, a lei pede o que é justo, e a lei pede o que nós pedimos. Pois bem, quem aqui passou no teste? Quem aqui passou pelo exame do amor? Quem aqui pode dizer nessa manhã que tem cumprido a lei, e tem cumprido a lei, por ser a encarnação desses dois mandamentos? De fato, você ama Deus, você é um adorador. A oração na sua vida é a chave que abre a porta do dia, a tranca que fecha a porta da noite. Você, então, é alguém que pode ser encontrado dizendo: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra, a ponto de você dizer: Pai, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero,
e sim como tu queres, e ir para o Calvário, e transformando sua vida em sacrifício, porque você o ama. E por isso, disposto a ser para o próximo o que Jesus Cristo foi para a sua vida. Morrendo para si mesmo, para os seus desejos, para as suas paixões, a fim de que pessoas encontrem vida na sua morte. Você vive assim? Ninguém vive. Portanto, você não é justo. Você não ama como deveria amar. Eu não amo como deveria amar. Você precisa de justiça. Porque caso contrário, pelo fato de Deus ser justo, Ele não vai poder manter comunhão com você. Suas orações não poderão ser ouvidas. Você não herdará o seu reino, porque Ele só mantém comunhão, só ouve orações e só declara como digno de ser cidadão do seu reino, a fim de viver para sempre na sua presença os justos. A maravilha é que o Evangelho apresenta Jesus como a nossa justiça. Jesus é aquele que veio prover ao homem sabedoria, prover aquele conhecimento que a filosofia é incapaz de oferecer. Porque nenhum filósofo pôde dizer: ninguém jamais viu a Deus, falando sobre si mesmo. Mas eu, o Filho de Deus, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Só um pôde ser apresentado à humanidade nesses termos, como tendo visto a Deus e se tornado porta-voz inerrante da sua mensagem, Jesus Cristo. Então Ele provê sabedoria, mas Ele não provê apenas conhecimento, Ele provê justiça, só que é uma justiça diferente. Preste atenção, se você entender o que eu vou falar agora, você terá compreendido o Evangelho. Você terá entendido o protestantismo e o que diverge, o que difere o protestantismo do catolicismo. Porque o catolicismo, ele ensina que essa justiça é obtida através do exercício do amor. É uma justiça infundida. Você se torna justo na exata proporção que Deus o torna de fato justo, levando-o a praticar obras de justiça. Lutero conta na carta aos Gálatas, no seu comentário, sobre a carta aos Gálatas, que esse conceito levou à loucura e ao ódio ao ser de Deus. Pois ele diz a seguinte coisa, que no monastério agostiniano, no qual vivi grande parte da minha vida, eu nunca fui capaz de saber se o meu amor havia sido suficiente, se eu havia renunciado a essa vida o suficiente para ganhar a sua salvação. Que era um sistema, diz Lutero, que levava o crente à loucura. Pois vocês, especialmente as almas mais conscienciosas, se sentiam sempre devendo alguma coisa, carente de uma melhoria no desempenho, na performance pessoal, a fim de se sentir amado e seguro em sua relação com Deus. Até que um dia, Lutero, lendo as Sagradas Escrituras, descobriu que essa justiça não é uma justiça infundida, é uma justiça imputada. Que essa justiça é uma justiça gratuita, não é fruto do desempenho, é uma declaração, é um dom, é algo que Deus concede ao homem quando este
é movido por arrependimento e fé, vai para a presença do seu Criador através de Jesus Cristo. E aí, na presença de Deus, através de Jesus Cristo, ao confessar os seus pecados e receber oferta de salvação, é declarado justo. E Lutero, numa das declarações mais lindas de todo o seu ministério, diz a seguinte coisa: essa justiça é uma justiça que cai do céu como a chuva. É lindo demais, porque não é fruto do trabalho humano, ela é gratuita, é Deus considerando justo ao pecador, é Deus se relacionando com você como se você não tivesse pecado, é Deus se esquecendo do seu histórico de desamor, perdoando os seus pecados, o recebendo no seu reino, por um ato de pura graça, condescendência, misericórdia. Louvado e exaltado seja o teu nome. E aqui está o apóstolo Paulo se dirigindo àquela igreja, composta na sua maioria por gente muito pobre, e dizendo: vós sois de Deus, vocês pertencem ao Criador, através de Jesus Cristo, presente de Deus, e que se tornou da parte de Deus a provisão que nós precisávamos de conhecimento, a fim de que passássemos a usar o nosso cérebro, a fazer boa filosofia, a conhecer a verdade e assim ajustarmos a nossa vida à realidade. Mas Cristo é mais do que isso. Ele não apenas nos ensina a pensar bem, Ele nos reconcilia com Deus. Ele veio para nos tornar justos, cumprindo a lei no nosso lugar, e morrendo no nosso lugar na cruz do Calvário, derramando ali o seu sangue, recebendo, portanto, na sua vida santa, sem pecado, todo o descontentamento divino, que é até um eufemismo, toda a ira divina, que deveria cair sobre homens e mulheres que desaprenderam a amar. Em nome de Jesus, jamais permitam que alguém banalize o conceito de pecado, seja onde for, porque pecado não é apresentado na Bíblia como uma culpa que o homem deve assumir em razão do fato de não conseguir cumprir as exigências idiotas de um neurótico. Pecado é não amar. Pecado é desviar da lei, errar o alvo do amor, de viver a vida que Deus vive, e que Ele pede que suas criaturas racionais pratiquem, de acordo com a sua revelação, na sua santa palavra. Então Jesus é a nossa sabedoria, Jesus é a nossa justiça. Irmão, não tente encontrar sabedoria fora de Cristo. Eu não estou dizendo que quando eu leio esses homens, eu não fico em estado de perplexidade. Meu Deus, eu tenho lido tudo de um autor indiano, um economista chamado Amartya Sen. Ele é ateu. Mas que compromisso com a justiça, que modelo de sociedade que ele propõe. Há coisa de 15 dias terminei de ler Mal-Estar na Civilização, de um outro ateu chamado Freud. Como negar as descobertas, ou parte das descobertas que ele fez, através de trabalho clínico levado a cabo durante anos consecutivos, ouvindo durante horas e horas e horas seres humanos. E muito do que essa gente falou, do que essa gente escreveu, pode ser adaptado às nossas vidas.
Contudo, amigo, quando você vive a experiência que o nosso querido irmão Góes, que morreu no ano passado, membro da nossa igreja, quando a morte faz sombra, se torna tão presente que você pode perceber, então, através da sua sombra, a sua proximidade. Você não vai encontrar o Góes agarrado ao capital, agarrado à interpretação dos sonhos, ou agarrado à república, à política, na sua cama. Eu o encontrei em posição fetal, sem poder sair da sua cama, com o evangelho do seu lado. Era o Góes, o seu travesseiro e o evangelho de Jesus Cristo. Porque a filosofia de Cristo tem como característica remover das nossas vidas a fobia da morte. A filosofia de Cristo traz esperança. A filosofia de Cristo nos apresenta um Deus benevolente, um Deus que não amedronta, um Deus doce que perdoa pecados. Então Jesus é a nossa Sofia, Jesus é a nossa sabedoria, Jesus é a nossa justiça, mas não apenas isso, Ele é a nossa santificação, diz o apóstolo Paulo nessa passagem. Ele é aquele que nos purifica, Ele é aquele que nos separa do uso comum e nos consagra para o propósito santo, a fim de que nossa vida seja, de certa forma, transformada em sacramento divino, em revelação do sinal da sua aliança, a fim, portanto, de que, purificados dos nossos pecados, tenhamos comunhão com Deus, e mediante esta comunhão, no poder do Espírito Santo, com a assistência da sua palavra, sendo recriados à imagem e semelhança de Deus, até nós participarmos da beleza do Criador. Então precisamos de sabedoria, temos sabedoria em Cristo. Precisamos de justiça, nós temos justiça em Cristo, temos perdão de pecados em Cristo. Uma espécie que desaprendeu a amar, que produziu guerras, revoluções desnecessárias, tendente ao divórcio, à traição, à exploração. Ouviu o Criador dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas nós precisávamos mais do que sabedoria e justiça. Nós precisávamos poder participar dessa beleza, nos tornando assim objetos do amor complacente de Deus. De Deus poder dizer para você e para mim, tu és o meu filho amado, em ti eu me deleito. Me lembro de um pregador que uma vez, passando pela nossa igreja, disse a seguinte coisa: Deus ama a todos, mas não está sorrindo para todos. Eu amo quando um pregador brasileiro pega uma declaração teológica que você vê nos tratados de teologia e simplifica. Eu ouvi essa frase de uma outra maneira. Eu ouvi essa frase há uns 20, 25 anos, através dos escritos de Jonathan Edwards, quando ele faz uma diferenciação entre amor benevolente e amor complacente. Então, ao ser perguntado, Deus ama a todos, Jonathan Edwards respondia sim e não. Segundo o seu amor benevolente, ele ama a todos. Porque o amor benevolente de Deus é aquele amor mediante o qual ele é movido a tratar com bondade as suas criaturas, de modo independente da sua condição moral. Por isso, ele faz o seu sol nascer sobre justos e injustos. Por isso que ele é para muitos irritantemente benevolente, uma vez que abençoa aqueles aos quais nós gostaríamos de ver mortos. Segundo o seu amor benevolente, diz Jonathan Edwards, ele ama todos. Mas no seu amor complacente, ele só ama alguns.
O que caracteriza o amor complacente é o amor que vem acompanhado de deleite. É o amor que o leva a olhar para uma pessoa e ver-se a si mesmo. Ele olhar para um ser humano como olhou para Jesus Cristo, no Rio Jordão sendo batizado. Tu és o meu filho amado, em ti eu me deleito. Eu tenho prazer na sua vida, porque eu me vejo em você. Você reflete o meu caráter. Quando o texto diz que Jesus é a nossa santificação, o texto está dizendo que Jesus é essa provisão para essa demanda de beleza. Essa demanda de transformação, de santificação, desse processo mediante o qual essa justiça imputada se torna injustiça real, praticada no aqui e agora da sua vida, que o faz reproduzir a vida do próprio Cristo. E por fim, o apóstolo Paulo diz que nós éramos carentes de redenção. A palavra redenção no grego tem o sentido de livramento mediante pagamento de um resgate. Então, quando a Bíblia diz que você e eu fomos redimidos, a Bíblia está dizendo que nós fomos objetos de um amor que levou Deus a fazer um pagamento pela nossa libertação, que pressupõe que nós nos encontrávamos presos. Nós éramos escravos, escravos da lei que bate na nossa cara, a lei que nos chama de canalhas, a lei que nos amedronta, a lei que nos apavora. Nós éramos escravos da nossa consciência, e por sermos escravos da lei, escravos da nossa consciência, com todos os temores, com todas as expectativas de juízo, nós éramos presas fáceis nas mãos de padres e pastores. A religião nos marionetava, brincava com o nosso ego, arrancava de nós as nossas posses, fazíamos de tudo para herdar o reino dos céus. E se necessário fosse, vendíamos as nossas casas, nossas propriedades, nossas fazendas, tornando a igreja a grande latifundiária de todo um continente. Uma igreja que usava como cabeça de ponte uma consciência atormentada pela culpa. Nós éramos escravos da morte, do medo de morrer. Escravos de espíritos malignos, que são apresentados nas Sagradas Escrituras como aqueles que nos acusam diante do trono de Deus, aqueles que tentam nos convencer que nós só servimos a Deus por interesse, que nós de fato não o amamos, mesmo após a regeneração. Nossa relação é essencialmente utilitarista. O que a Bíblia diz é que Jesus se tornou a nossa redenção. Ele é aquele que nos viu nesse mercado de escravos e com seu sangue comprou o preço da nossa redenção, nos libertando. Ninguém explicou isso melhor do que o grande John Stott na sua magnum opus, A Cruz de Cristo. Quando ele diz, tentando corrigir uma certa teologia que ensina que Deus estava negociando com o diabo e que Deus, portanto, teria comprado o homem que se encontrava cativo a Satanás e que Deus devia, portanto, alguma coisa ao diabo. John Stott diz: Deus jamais deveu alguma coisa ao diabo. O que Deus devia era aquilo que ele devia a si mesmo. Porque para perdoar o homem, era necessário que sua justiça fosse vindicada, que sua justiça fosse defendida, que ele evidenciasse a todos que ele é um Deus de amor perdoador, mas um Deus de justiça, um Deus que não tolera o pecado, de maneira que o perdão não é um mero passar de mão sobre a cabeça, é Deus, através do seu Filho, recebendo o julgamento que nos era devido, é Deus desviando de nós a sua ira e trazendo para a pessoa do seu único Filho o seu juízo, a fim de que nós pudéssemos, portanto,
provar de um perdão justo. Na cruz, portanto, repito, o amor e a justiça se beijam, porque na cruz Deus revela a sua graça, na cruz Deus revela a sua justiça, na cruz Deus perdoa, mas na cruz Deus declara que o perdão custou a morte do seu único filho, porque Deus é santo, santo, santo. Então Ele é a nossa redenção. Então vocês vejam o que nós temos em Cristo. Ele é o grande presente de Deus. O cristianismo faz essa maldade conosco. Uma vez que você tenha contato com Ele, você perde o encanto por toda e qualquer religião. E se vier a você a tentação da apostasia, você vai ter que lidar com um pensamento infernal, de mudar de religião, a fim de servir a um Deus que não deu o seu único filho como propiciação pelos seus pecados. Vocês estão entendendo o ponto? O cristianismo não apenas diz que Deus é um Deus de amor. O cristianismo não apenas diz que Deus é um Deus que nos abençoa. O cristianismo diz que Deus é um Deus que entregou o seu Filho pela nossa redenção. E que Ele é a provisão de Deus para todas as nossas necessidades. Ele é a nossa, portanto, sabedoria, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa santificação, Ele é a nossa redenção. Então, o maravilhoso é que nós podemos botar o que quer que seja antes desse mais do versículo 30, que mesmo assim, nós encontraremos na vida motivo para alegria, motivo para celebração, motivo para o culto. Isso é muito lindo. Eu tenho que expor com cuidado para vocês essa passagem. Vocês vejam só o que ele está dizendo aqui. No verso 30, nós encontramos essa conjunção adversativa. Está todo mundo com a Bíblia aberta aí? Olha lá. Mas vós sois dele. Para quem ele está se dirigindo? Mas vós sois dele. Essa é a pergunta. Nós quem? Vós quem? Perdão. Aqueles sobre os quais ele fala do verso 26 ao 29. Irmãos, reparai, observem, parem para pensar. Faça uma análise sociológica, um trabalho de campo. Investiguem os róis de membros das igrejas evangélicas. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. No nosso chamado. Quer dizer, no perfil cultural e intelectual de quem costuma se converter. Visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne. Não foram chamados muitos PhDs, não foram chamados muitos professores universitários, não foram chamados muitos filósofos profissionais. É curioso observar, esse é o grande paradoxo, que nós estamos lendo essa história mais de 2000 anos após essa declaração. E nesses 2000 anos, algumas instituições de ensino foram criadas por esse povo. A Bíblia declara, por um lado, que Deus não chamou os sábios segundo a carne. Quer dizer, aqueles que fazem filosofia sem a revelação. Aqueles que pensam sobre Deus, mas não veem a Deus. Não foram chamados muitos desses. Mas aí eu faço a pergunta a você. Quem fundou a Universidade de Harvard? Foram os calvinistas. E a Universidade Harvard leva o nome Harvard, porque ela teve início com o pastor calvinista John Harvard, que doou 400 livros da sua biblioteca pessoal para que a universidade pudesse começar. E foi com emoção, coisa de 20, 25 anos atrás, quando Adriane e eu estivemos na Universidade de Harvard e vimos na porta de entrada da universidade, numa placa de bronze, a seguinte declaração: esta universidade foi fundada para o melhor preparo dos ministros do Evangelho da Nova Inglaterra. Quem fundou a Universidade de Yale? Calvinistas. Quem fundou a Universidade de Princeton? Calvinistas. Quem fundou a Universidade de Oxford? Católicos. Quem revitalizou a Universidade de Oxford? Calvinistas. Quem fundou a Universidade de Cambridge? Católicos. Quem renovou a Universidade de Cambridge? Calvinistas. O que significa o seguinte: essa fé nunca nos deixa no ponto em que nos encontrou.
ela desenvolve intelecto. Por isso que Darcy Ribeiro, famoso antropólogo brasileiro, disse: por onde o protestantismo passou, houve uma elevação do nível intelectual, em razão do amor que o protestante tem pelas Escrituras e no consequente interesse de ser alfabetizado para conhecer a palavra de Deus. Contudo, o veredito continua o mesmo. Deus não chamou muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos. Quem detém o poder econômico, quem detém o poder político. Ele não chamou muitos poderosos. Conexão a isso, ele diz: nem muitos de nobre nascimento, filhos de reis e rainhas, herdeiros de grande fortuna. O apóstolo Paulo diz: olhem o fenômeno que está acontecendo agora no primeiro século em toda a bacia do Mediterrâneo. São os escravos, são os pobres, são os analfabetos que estão se convertendo. Vê se vocês encontram muitos filósofos, vê se vocês encontram muitos detentores do poder político, do poder econômico. Vê se você encontra herdeiros de grandes fortunas. Verso 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém tire onda na presença de Deus, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. E aí então vem esse mais. Qual é a razão de ser do mais? Apesar da condição social de vocês, apesar de vocês não serem reconhecidos como grandes filósofos, apesar de vocês não serem egressos do poder político do Império Romano, de não levarem um sobrenome de algum bilionário, de viverem na humildade, de trabalharem como escravos, de serem invisíveis sociais, mas vocês são do Criador. Através de Cristo vocês se reconciliaram com Ele, e em Jesus Cristo vocês têm sabedoria, em Jesus Cristo vocês têm justiça, em Jesus Cristo vocês têm santificação, em Jesus Cristo vocês têm redenção. E a maravilha, gente, foi hoje no primeiro culto, num culto tomado de gente pobre, que por algum motivo fica sempre sentada do lado esquerdo da igreja. Eu pude fazer a aplicação desse sermão. E aquele mar de empregadas domésticas, tinha aqui um motorista de ônibus que é membro da nossa igreja, e eu podendo dizer para as faxineiras da nossa igreja: e amanhã, quando você estiver na Sernambetiba, você estiver no Jardim Oceânico, você estiver na Avenida das Américas, diante do seu patrão, de sua patroa, é lógico que você vai honrá-los, é lógico que você vai tratá-los com dignidade, é lógico que você vai recomendar a fé que possui a eles através do trabalho excelente, mas não vão se curvar diante de ninguém. Estarão de cabeça erguida, enquanto ariam panela, enquanto varrem a sala, enquanto fazem o almoço, podendo dizer: eu sou do meu amado é meu. Foi por isso que a teologia da libertação foi varrida pelo movimento pentecostal. Que enquanto os teólogos da libertação falavam sobre marxismo, falavam sobre libertação política, os pastores pentecostais vinham atrás, falando sobre aquele que é maior do que o Exu, do que tranca-rua. De repente surge uma geração que não tem mais medo de umbanda, não tem mais medo de macumba, que pode dizer: Jeová é o meu cavaleiro, que trabalha para vencer, que guerreia para vencer. Eu sirvo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Contra Jacó não vale encantamento. E aí essa gente, lavadeiro, faxineiro, pedreiro, se profetizando na igreja, comunicando as visões dos anjos, dando seu testemunho de libertação. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Lá estava o apóstolo Paulo consolando uma igreja de invisíveis sociais.
mas sois dele, através de Cristo. Presente de Deus para vocês, os necessitados, e que se tornou sabedoria, santificação, justiça e redenção. E aí, apoteose. A conclusão final da declaração. O apóstolo Paulo, depois de consolar aquela comunidade de gente pobre, e falar sobre a ampla provisão de Cristo para as necessidades humanas, e onde Cristo põe aquele que foi redimido pelo seu sangue, o Espírito Santo soprou no ouvido do apóstolo Paulo, Jeremias capítulo 9, verso 24. E aí aquele apóstolo, desejoso de erguer a autoestima do povo de Deus, de fazer aquela gente se livrar de qualquer espécie de complexo de vira-lata, ele faz uma declaração extraordinária, fazendo eco às palavras do profeta Jeremias. Para quê? Quer dizer, olha só, para quê? Tudo isso tem um propósito. Deus deu de presente à igreja Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa sofia, a nossa sabedoria, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa santificação, Ele é a nossa redenção. Para quê? Olha a declaração final. Como está escrito, não é nada novo, porque Deus fez assim com o seu povo, que era uma nação insignificante do passado. Para quê? Como está escrito, conforme relato do profeta Jeremias no seu livro, no capítulo 9, verso 24, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Gente, ele está dizendo o seguinte, que só há uma base adequada para você se gabar de alguma coisa na vida. Aquele que se gloria, aquele que se jactancia, ou se jacta. Bom, eu acho que eu posso ir mais longe. Aquele que se orgulha. Como é que eu poderia dizer, meu Deus? Aquele que encontrou motivo de celebração. Aquele que diz que ter encontrado fundamento para a construção da sua autoestima. Aquele que pode sair da América Latina e andar em Wall Street, ou nas ruas de Londres, sem complexo de tupiniquim, sem curvar a cabeça. Aquele que se gloria. Glorie-se no Senhor. O que significa o seguinte: não ouse tirar onda com quem quer que seja, se você não tem sabedoria, justiça, santificação e redenção. Se você não sabe quem é aos olhos de Deus, se você não pode dizer, eu pertenço ao meu amado a mim me pertence. O que ele está dizendo é que esse é o único fundamento. É como se ele disse, quando Jeremias profetizou isso, se vocês virem essa passagem à luz do contexto antecedente do livro do profeta Jeremias, na verdade, à luz do contexto mais amplo do seu grande livro, maravilhoso, vocês observarão que ele estava confrontando Israel com seus pecados, que havia sacerdotes, profetas, liderança política, gente rica,
que se orgulhava da sua condição, do seu poder econômico, do seu poder intelectual, do seu poder político, temporal. Aí Jeremias se levanta e diz o seguinte: mas quem vocês são? A Babilônia está vindo aí com ira, não vai ficar pedra sobre pedra. As mães vão ter que comer os seus filhos, para não morrerem de fome. Eles entrarão no templo, não vão deixar pedra sobre pedra, eles vão profanar o santo dos santos. Vocês estão próximos da morte, vocês são como um vapor. Vocês estão tirando onda com o quê? É o que diz o profeta. Só existe um fundamento para a construção da autoestima humana. Para que o homem veja a sua vida como alguma coisa que tem sentido no universo. Só tem um sentido, só tem um motivo para a glória. Para exaltação humilde, que não leva necessariamente a se sentir melhor do que o próximo, ou maior do que quer quem seja. É você se gloriar no Senhor. É esse mais entrar na sua vida. É você fazer parte desse hall de membros, de você não estar incluído na lista dos muito poderosos, dos bilhardários, dos filósofos. Seu nome não consta ali. Você é um invisível social. Você não é notado, não é visto. Mas aí, olha a preocupação pastoral do apóstolo Paulo. Mas sois de Deus. Vocês estão lembrados de um aconselhamento, já contei isso aqui umas 2 ou 3 vezes, um aconselhamento de muitos anos atrás, aqui na igreja, uma moça me procurou dizendo: pastor, meu marido perdeu tudo e está me traindo. Eu perdi tudo, eu só tenho a Deus. Eu fiquei calado, olhando para ela. Fazendo o que o bom terapeuta psicanalista faz na terapia. Em silêncio, deixar a pessoa se ouvir. E ela descobrir a verdade por si mesma. Ao que o silêncio foi rompido por uma convicção de pecado que se apoderou dela. Que ela levou a dizer: eu sei, pastor, que se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Quem tem tudo e Deus, não tem mais do que aquele que tem apenas a Deus. Alguém já disse. Sois dele. Sois dele. Esse é o único fundamento para a nossa alegria. Porque o que somos? O que somos? Mas se você conhece o Senhor, e o que é maravilhoso é isso. Eu disse isso no primeiro culto para as lavadeiras que estavam aqui presentes. Você vai trabalhar para o seu patrão, para a sua patroa, talvez para receber aquele salário mínimo, do qual será descontado os 300, 400 reais do aluguel na favela, mas você vai tratá-lo com dignidade, você vai tratá-lo com respeito. Eu não posso usar os púlpitos para fomentar a luta de classe. Isso não é coisa do espírito. Você vai servi-lo. Mas olha, cabeça erguida. Não estou falando de prepotência, de você se sentir superior a ele. Estou dizendo isso. Até porque ele pode ser levado à fé através de você se tornar seu irmão. Houve casos dessa natureza no Novo Testamento. Inclusive proprietários de escravos que se converteram. E que tiveram que mudar por completo sua relação com seus servos, tal como está escrito na carta de Paulo a Filemão. Agora eu pude completar a mensagem dizendo para aquele povo humilde que estava mais presente aqui conosco. Mas em razão dessa glória, você também pode fazer o trabalho humilde. Você sabe quem você é, você não tem mais pelo que lutar.
Não há mais o que ser acrescentado à sua autoestima. Você é herdeiro com Cristo de todas as coisas. Você alcançou a sabedoria. Foi tornado santo. Foi declarado justo e redimido por Jesus Cristo. Então você agora, pela primeira vez, é livre para se cingir de uma toalha, lavar os pés das pessoas, porque você não depende mais de aplauso. Você não depende mais de fama, de poder, para se sentir valioso aos seus próprios olhos. Você agora pode se gloriar, porque você tem o Senhor, porque você tem Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Isso é coisa da gente sair daqui cantando louvores. Eu não sei se Deus vai permitir que eu pregue essa mensagem num congresso para umas 10, 20 mil pessoas, que eu vou pregar agora no carnaval, na cidade de Anápolis. Os assembleanos têm me convidado há uns 10 anos para pregar lá, para eles. E eu não tenho a mínima dúvida que se eles ouvirem a metade do que foi falado aqui, eu vou ter que interromper o sermão umas 10 vezes também. Porque eles não deixam passar algumas das declarações que foram proferidas aqui, sem dizer glória a Deus, aleluia, eu sou de Jesus, e de fato, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, aleluia. Vamos ficar de pé, vamos orar, aleluia. Senhor querido, nosso Deus e Pai, que banquete, Senhor, que passagem maravilhosa, Senhor, que provisão nós temos em Jesus Cristo. Por isso, Senhor, teu povo presbiteriano do passado pôde cantar, Senhor, e registrar em hinos, que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz é o que eu encontro. Louvado seja o teu nome. Senhor, te agradecemos porque tu és o nosso maná, porque em ti nós temos sono seguro, em ti nós temos consolação na luta, em ti, Senhor, nós temos consolação na perseguição. Louvado seja o teu nome. Contigo nós debochamos da morte, contigo nós debochamos dos nossos adversários, Senhor, das hostes infernais que se levantam contra a nossa vida, Senhor, para nos abater. Senhor amado, em nome de Jesus, Senhor, usa a pregação desta manhã para estabelecer por definitivo esse fundamento bíblico para a construção da nossa autoestima, pois esta palavra, Senhor, esta passagem está se dirigindo à igreja, está se dirigindo aos pequeninos, está se dirigindo ao pequeno rebanho de Jesus Cristo, está se dirigindo ao seu Israel, cercado por grandes potências. Ó Senhor amado, esta palavra diz que nós temos motivo para nos gloriarmos, nós temos motivos para levantar a cabeça, nós temos motivo para as ações de graças, porque nós pertencemos ao Pai, através de Jesus Cristo, e em Jesus Cristo nós temos sabedoria. Mas que sabedoria, que não nos ajuda apenas nos organizarmos politicamente, mas nos ajuda a saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos, que é consolação na hora da morte, que é esperança de vida eterna quando a nossa consciência nos acusa. Ó Senhor, em Jesus Cristo nós temos justiça, em Jesus Cristo nós somos considerados justos aos olhos do Deus Santo, porque Jesus Cristo morreu na cruz por nós, após ter cumprido a lei em nosso favor. Em Jesus Cristo nós temos santificação, somos consagrados, somos separados do uso comum, declarados santos, povo de propriedade exclusiva do Senhor, menina dos olhos de Jeová, de maneira que quem tocar em nós, toca no ungido do Senhor. E em Jesus Cristo nós temos redenção, fomos retirados dessas prisões terríveis, Senhor, que mantém com seus grilhões homens e mulheres de todas as nações, Senhor.
Ó Senhor, fomos libertados do cativeiro da culpa, fomos libertados do cativeiro da lei, fomos libertados do cativeiro da religião, fomos libertados do cativeiro da nossa consciência, fomos libertados do cativeiro das forças do inferno. Ah, Senhor amado, como diz o livro de Apocalipse, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e por isso, Senhor, pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Por isso declaramos: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Louvado, exaltado seja o teu nome. Traz espírito de alegria nesses dias de luto, nesses dias de perplexidade, de crise econômica, de desmoralização da classe política, que nesses dias de insegurança, de arroxo, de carestia, de desemprego, que nesses dias, Senhor amado, que tem levado perplexidade até mesmo às nações, que o teu povo seja alimentado pelo seu maná, que o teu povo seja renovado, que o teu povo saiba que tem motivo para se gloriar, para se alegrar, para se gabar, não pelos seus méritos, mas por ter sido objeto de um amor eterno, de uma eleição, de uma predestinação, de um pacto selado pelo sangue do Cordeiro. Ó Deus querido, batiza com o Espírito Santo a tua igreja, testifica com o nosso espírito que somos teus filhos, traz alegria indizível e cheia de glória aos nossos corações. Mostra-nos, Senhor amado, que a vida é mais do que aquilo que é discutido nas redes sociais, Senhor. É mais, Senhor amado, do que discussão sobre os fundamentos da economia e da política. Senhor, é a vida, Senhor, se constitui de um acesso ao conhecimento verdadeiro que liberta, de perdão de pecados, verdadeira justiça, santificação que torna o homem belo aos teus olhos, Senhor. Eleva a nossa mente, ajuda-nos a pensarmos nas coisas que são do céu, ajuda-nos a termos nossos afetos na eternidade. Senhor, se entrou alguém aqui abatido, alguém querendo dar cabo da sua própria vida, se entrou alguém aqui enfermo, desempregado, com dívidas, se sentindo humilhado, perseguido, com a autoestima lançada no lixo, se há alguém aqui, alguma mulher que foi abandonada pelo marido, Senhor, que se viu de repente no mercado de trabalho sem saber como manter o seu lar, Deus amado, traz essa gente preciosa para debaixo das suas asas. Ah, Senhor, comunica essa consolação, traz essa paz que a Bíblia chama, Senhor, de paz que excede a todo entendimento, Senhor, que responde todas as perguntas, paz, Senhor, que se estabelece nas horas mais difíceis, Senhor, porque é paz que o mundo não dá, é paz, Senhor, que nos é dada gratuitamente em Jesus Cristo, que também é a nossa paz, que também é a nossa alegria, que também, Senhor, é o poder que nos concede dons e autoridade para expelir demônios, Senhor. A Ti toda honra, toda glória e todo louvor pelos séculos dos séculos. Amém.